Ele ficou com vergonha da aparência da esposa negra e levou a secretária para um jantar de gala, mas, aos 42 anos, alcançou uma posição invejável num dos maiores grupos imobiliários do país. Respeitado nos círculos empresariais, era visto como um homem de rara inteligência, um estrategista incomparável, capaz de conciliar os interesses por vezes conflitantes de investidores, clientes e autoridades locais. Nos círculos empresariais, seu nome era sinônimo de poder e sucesso. Ele foi até considerado inabalável e implacável. Ele não deixou nada ao acaso, controlando todos os aspectos de sua existência com precisão quase clínica. Suas decisões foram rápidas, calculadas e suas ambições ilimitadas. As poucas pessoas que ousaram desafiá-lo em público pagaram um preço elevado, muitas vezes num silêncio assustado. Sua ascensão não foi linear ou suave. Ele chegou ao topo assumindo riscos ousados, enganando as armadilhas dos outros, e às vezes, até esmagando aqueles que estavam em seu caminho. Esta ascensão foi marcada por uma busca incessante pela perfeição, e isso se refletiu em sua aparência. Seus ternos sob medida, seu olhar penetrante, sempre dominado, sempre controlado. Cada detalhe da sua vida foi uma expressão deste desejo de parecer impecável, inatacável. Maxime aprendeu desde muito jovem que neste mundo tudo girava em torno da imagem. Uma imagem de sucesso, elegância, calma. Era isso que se esperava dele e, inconscientemente, ele garantiu que sua vida refletisse esse padrão. Mas havia um aspecto da sua vida que ele nunca dominara realmente, que nunca controlara realmente: Nia, a sua esposa. Nia não era o que ele esperava. Ela não se enquadrava na imagem da mulher perfeita que ele sempre imaginou ao seu lado, uma mulher que, em sua opinião, deveria ter pele clara e traços suaves, uma mulher que se encaixaria perfeitamente no mundo frio e calculado dos negócios. Nia era negra. E neste mundo onde as regras do jogo eram muitas vezes ditadas por convenções sociais invisíveis mas profundamente enraizadas, a cor da sua pele sempre pareceu ser um obstáculo silencioso. Eles se conheceram durante uma noite de caridade onde Maxime, jovem e ambicioso, veio em busca de oportunidades de desenvolvimento. Nia havia sido convidada como membro de uma organização de caridade, sua presença já denotava um certo status, mas ela não foi a primeira a atrair a atenção dele. Só depois de observá-la um pouco mais é que descobriu a incrível beleza que ela exalava. Seu olhar era profundo, imbuído de sabedoria e gentileza. Seus cabelos escuros e cacheados, tão diferentes dos das mulheres que ele estava acostumado a ver, pareciam quase absorvidos pela luz. Mas não era apenas sua aparência. Foi a sua forma de se expressar, o seu espírito, a sua visão do mundo, que o tocou muito mais do que ele imaginava. A princípio, Maxime não pensou na cor da pele de Nia. Ele ficou encantado, até mesmo deslumbrado, com a mulher que conheceu. Mas à medida que o relacionamento deles se tornou mais sério, dúvidas começaram a surgir em seus pensamentos, pequenas e sorrateiras. Nia não era apenas linda e inteligente. Ela era diferente. Nos círculos de elite onde Maxime se movia, ele começou a notar reações sutis, mas óbvias. Durante as primeiras saídas oficiais, houve olhares furtivos, silêncios constrangedores quando ele apresentou Nia aos seus parceiros de negócios, sorrisos forçados ou, pior, atitudes condescendentes mascaradas sob uma polidez superficial. A princípio, ele ignorou esses sinais. Mas com o tempo, eles o consumiram. Esse constrangimento insidioso que sentia nos grandes hotéis, nos restaurantes chiques, nas galas onde a classe e a aparência pareciam definir tudo. Ele havia notado as diferenças no tratamento dos dois. Ele, o respeitado empresário, e ela, a mulher que amava, mas que era sistematicamente reduzida à cor da sua pele por aqueles que a rodeavam. Não foi imediatamente doloroso. Pelo contrário, Maxime muitas vezes fechava os olhos, convencendo-se de que isso não importava. Mas à medida que o seu negócio crescia, a sua influência se fortalecia e a sua posição se tornava cada vez mais frágil. A realidade destas diferenças começou a ser percebida. Ele tinha cada vez mais medo de parecer fraco aos olhos dos outros, de não ser respeitado como empresário por causa da cor da pele da sua esposa. Um medo surdo, invisível mas onipresente, o corroía aos poucos. Ele começou a duvidar de sua imagem, do que havia se tornado. Ele se perguntou, silenciosamente em sua mente, se ele teria tido tanto sucesso se Nia não estivesse ao seu lado. Se ele não tivesse essa mulher única em seus braços, teria sido tão rapidamente aceito neste mundo frio,
onde as aparências eram tudo. Uma noite, enquanto se preparava para participar num jantar de gala exclusivo organizado por um poderoso investidor internacional, Maxime sentiu a pressão aumentar. Este jantar não foi apenas um evento social, foi um palco onde o futuro foi jogado. Para um homem como Maxime, cada gesto, cada olhar, cada conversa contava. Este jantar foi uma oportunidade para selar acordos estratégicos com parceiros significativos, para afirmar a sua posição entre os maiores nomes do setor imobiliário. A atmosfera seria silenciosa, quase irreal, sorrisos educados, apertos de mão calculados, discussões que tocavam nas verdadeiras intenções. Naquele exato momento, ele sabia que precisava demonstrar que havia chegado ao topo da pirâmide, que nada nem ninguém poderia ofuscá-lo. Ele não podia se dar ao luxo de falhar. Mas um pensamento sorrateiro e insidioso penetrou nele. Ele pretendia ir a este jantar sozinho. Um sentimento estranho, quase irracional, invadiu-o naquele momento. O que eles pensariam dela? Lembrou-se dos olhares trocados em acontecimentos anteriores, sorrisos forçados, conversas que apenas superficialmente. Nia, embora bonita, inteligente e forte, não era o tipo de mulher esperado nesses círculos. E não se tratava apenas de beleza. Não, era muito mais complexo que isso. Era a cor da sua pele, a sua origem, a sua forma de se expressar. O que ela representava. Na mente de Maxime, cada aspecto do relacionamento deles, cada aspecto da dele estava se tornando suscetível de ser ameaçado pela mera presença de Nia ao seu lado. Correu o risco de manchar a imagem que ele cuidadosamente construiu, desperdiçando a oportunidade que se deu. A dúvida o corroeu lentamente, mas mesmo assim ele se convenceu de que estava razoável não convidá-lo. A imagem que ele queria projetar naquele momento não tinha lugar para ela, não neste contexto específico. Ele não falou sobre isso, mas uma vozinha dentro dele sabia que não estava certo. Mas o desejo de ter sucesso, de estar à altura da situação, assumiu o controle. Então, ele propõe a Caroline, sua secretária, para acompanhá-lo. Caroline era tudo o que ele imaginava que seria a companheira perfeita para esse tipo de noite. Ela personificava elegância sóbria, delicadeza e, acima de tudo, ausência de complexidade. Ela era loira, pálida e perfeitamente refinada. Correspondia à imagem que ele queria projetar, uma imagem impecável, que não suscitava dúvidas, nem julgamentos. Caroline era uma mulher para quem olhávamos sem realmente vê-la, uma silhueta monótona que combina perfeitamente com a decoração de galas e eventos sociais. Chegou a noite da gala e Maxime sentiu-se mais nervoso do que nunca. Chegando com Caroline, uma sensação de alívio tomou conta dele quase imediatamente. Os olhares eram mais calorosos e menos frios do que com Nia. Aqui tudo parecia estar no lugar. Os sorrisos eram genuínos, as conversas mais leves. Ele se sentiu em seu lugar. Mas no fundo, uma voz persistente lhe disse que ele estava cometendo um erro. Que ele foi injusto com a mulher com quem se casou e que escolheu. Uma vozinha que se calou assim que a necessidade de manter a imagem tomou conta. Mas ele não conseguia silenciar esse desconforto. Um desconforto que se intensificava a cada sorriso trocado, a cada aperto de mão cumprimentado. E então, com o passar da noite, tudo mudou. No meio do jantar, Maxime viu uma silhueta familiar, o que de repente fez seu coração bater mais rápido. Do outro lado da sala, sob a luz suave e fraca, ele a viu, Nia. Ele a reconheceu instantaneamente, mas não foi o negou que soubesse. Esta não era a mulher que ele muitas vezes teve de explicar, com palavras tímidas, aos seus colegas. Essa Nia era diferente. Ela não era a mulher reservada que ele sempre teve ao seu lado nesses acontecimentos. Não. Essa Nia era segura de si, calma, quase distante. Ela usava um vestido de cetim preto, esvoaçante, que realçava suas curvas com uma elegância discreta, mas inegável. A luz brincava em seu cabelo preto, cuidadosamente preso em um coque perfeito. Seus olhos brilharam com uma confiança que Maxime nunca havia notado antes. Ela estava ali, sozinha, serena, e ainda assim, ele sentia que ela nunca tinha tido um lugar tão bom neste mundo. Este mundo que ele sempre quis negar a ela. Maxime levantou-se abruptamente. Uma onda de calor passou por seu corpo. Por que ela estava lá? Ele se sentiu aliviado e inquieto. Ele havia se preparado para enfrentar aquela noite sozinho, sem Nia, e lá estava ela, em todo o seu esplendor,
como um espectro que ele havia ignorado cuidadosamente. Ela não era mais a mulher que ele queria esconder nas sombras de suas próprias dúvidas. Ela irradiava a mesma luz que ele sempre tentará suprimir. ¿Para qué? Por que ela veio? Como ela sabia que ele estava lá? Maxime sentiu um nó se formando na garganta, uma mistura de vergonha, raiva e confusão. Ele caminhou em direção a ela, sem saber exatamente por quê, sem se dar tempo para pensar no que iria dizer ou fazer. Mas antes de chegar à porta do corredor, ele parou brevemente. Neste momento, Samuel Morial, um investidor influente que ele respeitava profundamente, abordou Nia. Maxime observou, com os olhos arregalados de ansiedade. Samuel, que nunca demonstrou nenhum interesse particular pelas mulheres de Maxime, estendeu a mão para Nia com um sorriso de admiração. Madame Dufresne, eu não sabia que você estava participando deste evento. É uma honra. Maxime de repente se sentiu preso, como um homem cujos alicerces do mundo estavam desmoronando. Samuel Morial, o homem que aos seus olhos personifica a elegância e o poder, que sempre o olhou com esse respeito destilado por anos de carreira impecável, acabava de cumprimentar Nia de uma forma que nunca imaginaria. Ele a via não como a esposa de um homem que conhecia, mas como uma entidade independente, digna de uma admiração que normalmente reservava aos grandes nomes do setor. Foi um olhar que quebrou a máscara de respeitabilidade que Maxime construiu em torno de si e de seu mundo, um mundo onde Nia parecia nunca ter tido um lugar. Ele estava congelado, sem saber o que sentia. Vergonha, raiva, confusão. Por que ele agiu assim? Porque ele quis esconder a extraordinária beleza e força de Nia, essa mulher que ele amava profundamente, para se adequar a padrões que nada mais eram do que ilusões sociais. Seu olhar se voltou para ela, observando-a sob uma luz que ele nunca teve tempo de apreciar. Nia, radiante, não parecia afetada pelo acontecimento. Pelo contrário, ela estava calma, serena, ancorada na sua própria luz. Uma luz que ele quis eclipsar, pensando que serviria à sua carreira, mas que, na realidade, começou a apagar a chama da sua própria felicidade. Nia, como se sentisse o tumulto em sua mente, olhou para ele com os olhos cheios de calma e desafio. Maxime, estou aqui com uma proposta de investimento para você. A maneira como ela pronunciou essas palavras, sem pretensão, mas com evidente autoridade, fez Maxime estremecer. Ela não precisava dele para fazer seu nome brilhar. E, pela primeira vez, ele percebeu que a havia subestimado todos esses anos. Ela virou levemente a cabeça na direção de Samuel, que, visivelmente impressionado, havia retomado a conversa com entusiasmo, com sorrisos sinceros, como se estivesse descobrindo uma pérola rara. Maxime de repente se sentiu tão pequeno, como um homem vendo pela primeira vez a distância que o separava da mulher que ele pensava conhecer. Ficou atordoado pela revelação que acabará de receber, pelas provas que lhe foram impostas. Tinha vergonha dela não porque ela não estivesse à altura da tarefa, mas porque não estava preparado para ver a sua grandeza. Porque ele tentou esconder a luz de uma mulher que, na verdade, nunca precisou que ele brilhasse. O resto da noite passou como uma neblina. Maxime estava atormentado, perdido em pensamentos. Cada sorriso trocado, cada aperto de mão pareciam distanciá-lo um pouco mais da realidade de suas escolhas. Ele não apenas deixou de lado as opiniões de outras pessoas sobre Nia, mas também traiu a si mesmo. Por que essa obsessão pela perfeição? Por que essa necessidade de trazer Nia para um quadro que não era o dela? Cada peça do quebra-cabeça tornou-se cada vez mais clara, e a imagem que surgiu não era aquela que ele pretendia construir. Era a de um homem que, em sua busca pelo sucesso, perdeu de vista o que realmente importava: a mulher ao seu lado. Ele se levantou abruptamente, desculpando sua saída precipitada da conversa com um sorriso envergonhado, e caminhou em direção a Nia. Seu coração batia mais forte a cada passo. Ele parou bem na frente dela, com as palavras presas na garganta. Ela não olhou para ele imediatamente, mas quando olhou para ele, ele viu nos olhos dela tudo o que havia negado anteriormente: decepção, julgamento e a força silenciosa que agora parecia ser sua melhor arma. Finalmente, as palavras saíram, hesitantes, mas sinceras: sinto muito. Não foi apenas uma desculpa para ignorá-la, foi uma constatação que o abalou profundamente. Ele tinha vergonha de suas próprias ações, de como a subestimou e, o pior de tudo, de como se deixou levar por um mundo que valorizava tudo, menos o essencial. Ela olhou para ele por um momento,
um leve sorriso nos lábios, mas não respondeu imediatamente. Ela não precisava fazer isso. O silêncio dela foi uma resposta muito mais forte do que qualquer coisa que ela pudesse ter dito. A noite terminou com esta nota estranha, onde Maxime se sentiu um estranho em seu próprio mundo. Mas a maior mudança não estava na forma como os convidados olhavam para ele, mas na transformação silenciosa que ocorreu dentro dele. Ele não podia mais fingir que não via Nia, nem que não via mais sua própria fraqueza. Ela era quem ele sempre ignorou, mas agora ele sabia que era ela quem detinha a verdadeira força. Quando a noite terminou e os convidados começaram a sair do local, Samuel parou na frente de Maxime. Seus olhos brilharam com uma compreensão gentil, mas firme. Você tem uma esposa excepcional, Maxime. Não acho que ela precise que você brilhe. Mas talvez você precise que ela veja o quanto você tem ignorado o brilho dela. As palavras de Samuel ressoaram em Maxime com cruel clareza. Ele não estava apenas com vergonha de Nia. Ele estava com vergonha de si mesmo. Ele ficou ali, na sombra de suas próprias escolhas, e viu sua esposa escapar, brilhante e indestrutível, enquanto se deparava com a verdade que havia evitado por muito tempo. Ela sempre foi aquela de quem ele procurou escapar, mas agora ele sabia que ela também era sua salvação. Maxime observou-a afastar-se noite adentro, consciente do seu próprio poder, indiferente aos julgamentos que uma vez a constrangeram. E ele sabia, em seu coração, que não havia como voltar atrás. O caminho que ele teria que seguir seria difícil, repleto de armadilhas e humildade, mas era o único que ele poderia seguir se quisesse, mesmo que só um pouco, redimir-se. Por ela, por ele e pelo amor que quase perdeu.